Imagine um homem no auge do poder. Ele havia conquistado impérios, derrotado inimigos e feito o seu nome ecoar pela história. Seu exército era imbatível, sua riqueza imensurável e a sua autoridade incontestável. Esse homem era Napoleão Bonaparte. Durante anos, ele foi considerado praticamente invencível, mas no auge de sua confiança, algo começou a mudar. Conselheiros começaram a alertá-lo. Generais experientes sugeriram cautela. Muitos diziam que invadir a Rússia seria um erro monumental. Napoleão não quis ouvir. Ele acreditava que a sua genialidade militar era maior do que qualquer obstáculo. Ele acreditava que os outros simplesmente não enxergavam o que ele enxergava. Ele acreditava que estava acima dos limites que derrubaram tantos outros líderes antes dele. Então ele marchou para a Rússia. O resultado foi uma das maiores derrotas militares da história. O inverno russo, a logística impossível e a resistência local destruíram o seu exército. De mais de 600 mil soldados que entraram na Rússia, apenas uma fração retornou. Muitos historiadores apontam vários fatores para essa derrota: estratégia, clima, política. Mas existe um elemento silencioso que aparece repetidamente nas grandes quedas dos líderes da história: o orgulho. O orgulho é talvez o defeito humano mais perigoso, justamente porque ele raramente aparece como um defeito. Muitas vezes ele se disfarça de confiança, às vezes se apresenta como força, outras vezes parece apenas uma defesa da própria dignidade. Mas por trás dessas máscaras existe algo muito mais corrosivo: a incapacidade de reconhecer os seus limites e as suas falhas. O orgulho impede o aprendizado, impede a correção de erros, impede o crescimento. O escritor C.S. Lewis dizia que o orgulho não é apenas um pecado entre outros, ele é a raiz de todos os outros pecados. Segundo Lewis, foi o orgulho que transformou os anjos em demônios, e o orgulho que transforma seres humanos em pessoas incapazes de evoluir. Quando você observa com atenção, percebe que o orgulho aparece nas situações mais comuns da vida. Ele aparece quando alguém prefere continuar errado a admitir que errou. Ele aparece quando uma pessoa deixa de pedir desculpas, mesmo sabendo que deveria, apenas porque não quer parecer fraca. Ele aparece quando alguém deixa de aprender algo novo porque acha que já sabe o suficiente. Quantas discussões em relacionamento não são prolongadas apenas porque ninguém quer ser o primeiro a ceder? Quantas amizades terminam não por causa de grandes traições, mas porque duas pessoas simplesmente não conseguem deixar o orgulho de lado e conversar? O orgulho cria muros invisíveis entre pessoas. Ele transforma pequenas diferenças em grandes guerras silenciosas. E talvez o mais perigoso, ele faz tudo isso enquanto nos convence que estamos certos. Na filosofia antiga, os gregos tinham uma palavra muito interessante para esse tipo de comportamento: híbris. Híbris era o orgulho excessivo, a arrogância que levava alguém a acreditar que estava acima dos limites humanos. Nas tragédias gregas, sempre que um personagem era dominado pela híbris, sua queda era apenas uma questão de tempo. Era quase uma lei da existência. O herói que se tornava arrogante demais e acabava destruído pela própria confiança exagerada. Os gregos entendiam algo profundo sobre a natureza humana. Quando alguém acredita que não precisa mais aprender, essa pessoa já começou a cair. Essa mesma ideia aparece também na tradição bíblica. No livro de Provérbios existe uma frase extremamente direta: o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Essa frase atravessou séculos porque descreve um padrão humano que se repete constantemente.
O orgulho cria uma cegueira psicológica. Quando estamos dominados por ele, começamos a acreditar que as nossas opiniões são superiores às dos outros. Começamos a rejeitar críticas, começamos a ignorar conselhos e pouco a pouco vamos nos isolando dentro da nossa própria mente. O filósofo Kierkegaard dizia que uma das maiores tragédias da vida humana é a incapacidade de reconhecer a própria limitação. Para ele, o crescimento verdadeiro começa quando o indivíduo aceita que não sabe tudo, que não controla tudo, que ainda precisa aprender. Mas o orgulho resiste a isso. O orgulho odeia a ideia de vulnerabilidade. Ele prefere a ilusão da superioridade ao desconforto do aprendizado. E é exatamente por isso que ele se torna um dos maiores inimigos do desenvolvimento humano. Pense em quantas oportunidades de crescimento podem ser perdidas por causa do orgulho. Um funcionário que não aceita o feedback do chefe, um estudante que não faz perguntas porque tem medo de parecer ignorante, um empreendedor que ignora conselho de pessoas mais experientes ou talvez até de pessoas menos experientes. Em todos esses casos, o orgulho atua como um sabotador silencioso. Ele protege o ego no curto prazo, mas destrói o potencial no longo prazo. O filósofo Arthur Schopenhauer observou algo interessante sobre isso. Ele dizia que muitas pessoas não estão realmente interessadas na verdade, mas apenas em defender a própria opinião. Para elas, admitir que estavam erradas é mais doloroso do que continuar vivendo no erro. Isso explica porque tantas discussões nunca chegam a lugar nenhum. Elas não estão sobre uma discussão de ideias, isso é uma disputa de ego. Cada pessoa quer simplesmente vencer, não aprender. Mas existe um paradoxo curioso aqui. As pessoas verdadeiramente inteligentes geralmente são as mais abertas a mudar de opinião, porque elas sabem que o conhecimento é um processo contínuo. Elas sabem que cada erro pode se tornar um professor. Já o orgulho cria uma mentalidade completamente oposta. Ele diz: você já sabe o suficiente, você não precisa mais ouvir ninguém. Se você admitir que estava errado, vai parecer fraco. É como aquele diabinho falando do lado do seu ouvido. Isso não é para o seu bem. Isso é apenas o diabo tentando convencer você a permanecer aonde você está. E assim, mantendo você preso, condenado para sempre em um ciclo de mediocridade, incapaz de aprender ou evoluir. Esse foi o nosso encontro em Nova Alexandria dessa semana. Eu espero que eu tenha contribuído com a sua vida e até o nosso próximo encontro.